Pode me chamar de Seu Darcy. Tenho 80 anos bem empedrados no lombo, e já vi coisa que muito homem por aí não ia aguentar ouvir sem tremer. Não sou de muito papo, mas tem coisa que a gente carrega tanto tempo que começa a apodrecer por dentro. E quando apodrece, ou você bota pra fora ou morre engasgado com a própria memória. Eu escolhi cuspir. Nasci num cantinho de mundo enfiado no fim de um estradão de barro, onde o tempo parava quando chovia e a vida não andava mesmo com o sol rachando o chão. Família grande, casa pequena, trabalho demais e carinho de menos. Meu pai era daqueles que a gente escutava chegando pelo bafo da pinga, antes de ver o vulto. E mesmo com a pinga, ele ainda era respeitado. Respeitado não por ser bom, mas por ser bruto. Homem que gritava e ninguém respondia. Berrava um nome e o nome aparecia com a cabeça baixa. A gente chamava isso de respeito. Hoje eu sei que era medo. Minha mãe era uma sombra que andava. Sempre cansada, sempre com o pano de prato no ombro e um olhar perdido entre o fogão e a roupa por lavar. Nunca vi ela rir com gosto. Nunca vi ela olhar nos olhos de ninguém por mais de 3 segundos. Era como se tivesse sempre esperando o próximo grito, o próximo prato quebrado, o próximo tapa que vinha mesmo quando ninguém entendia por quê. Ela vivia para aguentar, e a gente vivia para não incomodar. Lá em casa, quem mandava de verdade, mesmo com a presença do pai, era o Raul, o mais velho, o orgulho da casa. A voz grossa, o sorriso pronto na frente dos outros e o jeito de andar como se fosse dono do mundo. Quando os vizinhos elogiavam, diziam, esse menino vai longe. Minha mãe sorria fraco, meu pai dizia, é meu filho, é. E eu ficava ali do lado, esperando sobrar um fiapo de atenção. Não sobrava. Raul era bom em tudo. Sabia montar cavalo, subir em árvore, matar galinha, consertar cerca, mentir sorrindo. Ele sabia exatamente o que falar para cada pessoa. Com minha mãe, falava manso. Com meu pai, mostrava serviço. Comigo era diferente. Raul dizia que eu tinha que aprender com ele, que irmão mais novo não serve pra nada se não servir ao mais velho. Era assim que ele falava, serve ao mais velho. Eu nem entendia direito o que isso queria dizer, mas entendia que se eu não fizesse o que ele mandava, a coisa piorava. Começou com coisa boba. Ele me mandava pegar água no pote enquanto ele descansava. Dizia que eu precisava aprender a ser útil. Depois passou a mandar eu varrer o terreiro, limpar o bicho morto, dar comida para os porcos, tudo enquanto ele ficava sentado afiando o canivete ou batucando na tampa da panela. Eu perguntava por que ele não ajudava. Ele só dizia, você é o caçula, então obedece. E quando eu demorava ou reclamava, ele apertava meu braço e falava no meu ouvido bem baixo, com um tom que gelava o estômago. Quer que o pai saiba que você me desrespeitou? Só essa frase bastava, porque a gente sabia o que acontecia quando meu pai descobria desrespeito. Raul usava o medo como quem usa um chicote. Não precisa bater toda hora, basta mostrar que tá na mão. Um dia ele inventou de me ensinar lições de irmão. Foi quando ele me levou para o fundo do quintal onde tinha um galinheiro velho, meio torto, meio escuro. Disse que ali seria nosso lugar de aprendizado. Mandou eu entrar primeiro. Eu entrei, meio sem entender. Ele trancou a porta por fora e ficou me olhando pela fresta. Falou que eu tinha que aprender a ficar no escuro, quieto, para ser homem. Que homem de verdade aguenta o silêncio e a solidão. Que isso era para fortalecer. Fiquei lá dentro, ouvindo o barulho das galinhas, sentindo o cheiro forte, com o coração batendo feito tambor de escola. Quando ele me soltou, tava rindo. Perguntou se eu tinha aprendido. Eu só balancei a cabeça. Ele passou o braço pelos meus ombros e disse, você vai ver, ainda vai me agradecer por tudo que tô fazendo por você. Aos olhos da casa, Raul era o filho perfeito. Nunca levava bronca, nunca apanhava. E quando a mãe dava falta de mim, ele dizia, tá brincando lá no mato, tá bem? E ela acreditava, nem perguntava. E se perguntasse, ele já tinha a resposta pronta. Eu era só o menino que sumia, e ninguém sentia falta de quem já se acostumou a sumir. Na vila, diziam que Raul era bom de conversa, que ia ser alguém importante. Já eu, ninguém dizia nada de mim. Era como se eu fosse só sombra do irmão. Sombra não tem nome, sombra não tem vontade. Sombra só segue. E foi assim que tudo começou. Com pequenas ordens, pequenas ausências, pequenos silêncios. Ele não gritava, não precisava. O poder dele era o olhar. Um olhar que dizia, você sabe o que vai acontecer se não obedecer.
E eu obedecia, porque desde cedo aprendi que desobedecer doía. Doía de um jeito que não era só no corpo. E naquela idade em que menino devia estar aprendendo a correr atrás de passarinho, eu já sabia o que era engolir medo seco. Já sabia que amor naquela casa era privilégio de um só, e que eu não era ele. Naquele tempo, ninguém achava estranho um menino trabalhar. O estranho era menino que descansava. Raul, meu irmão, já tinha tomado o posto de pequeno chefe da casa. E eu, como sempre, era o ajudante que não podia dizer não. Foi num fim de tarde abafado que ele me chamou, com aquele jeito que fingia ser convite, mas que a gente já sabia que era ordem disfarçada. Vem cá, Darcy, vamos cuidar das galinhas, tem que dar milho, limpar os poleiros. Eu fui, porque não ir era pior, sempre era. O galinheiro ficava afastado da casa, atrás de uns pés de cana torta. As galinhas ciscavam soltas durante o dia, mas ao entardecer a gente trancava tudo. Era um lugar apertado, com cheiro forte de bicho e fezes secas grudadas na madeira. Eu não gostava de ficar lá dentro. A luz era pouca, o ar era grosso e Raul ficava diferente ali. Ele fechou a porta por dentro, encostou a trave e disse sorrindo: "Aqui ninguém vem incomodar. Aqui é nosso canto de homem." Pegou o saco de milho e despejou no chão com descuido, rindo quando as galinhas vinham correndo desesperadas. "Olha como elas são bobas, vê comida e esquece do resto, igual gente burra." Eu fiquei parado, esperando a ordem. Foi então que ele começou com aquilo que depois viraria rotina, me olhar de cima a baixo como se eu fosse coisa dele. Disse que eu estava crescendo, que precisava aprender certas coisas, que homem tem que aprender desde cedo. Fez eu sentar no chão sujo. Disse que queria me ensinar como o mundo funciona. Falava devagar, olhando fixo, um jeito que fazia minha pele arrepiar, mesmo sem encostar. Começou a falar de coisas que eu nem entendia direito, com palavras misturadas, frases esquisitas. Mandava eu repetir o que ele dizia, como se fosse reza. Homem tem que obedecer, homem aguenta dor, homem não reclama. Eu fazia tudo, mas por dentro algo se remexia. Não era medo de apanhar, era um negócio mais fundo, uma sensação ruim que não tinha nome, mas que fazia a barriga embrulhar. Raul se aproximava demais, tocava no meu ombro, segurava meu queixo. "Olha nos meus olhos quando eu falo", ele dizia. E quando eu olhava, o que via me deixava com vontade de sair correndo, mas eu não sabia por quê. Ele ria baixo e dizia que eu era o melhor irmão que alguém podia ter, que ele só fazia aquilo porque me amava, que era para mim aprender, que não podia contar para ninguém porque os outros não iam entender. É coisa de homem, Darcy, coisa entre irmãos, nosso segredo. Quando ele disse isso, algo em mim travou. Segredo? Por quê? No outro dia, acordei sem conseguir olhar no olho dele. Não dormi direito. Me encolhi num canto do quarto com medo do barulho da porta. Mas ele passou por mim como se nada. Brincou com a mãe, elogiou a comida, contou piada pro pai. Era o mesmo de sempre. Só eu que não era mais o mesmo. Depois do almoço, tomei coragem. Fui até minha mãe, que lavava roupa no tanque improvisado com pedra e sabão de cinza. Disse baixinho: "Mãe, o Raul, ele fez umas coisas lá no galinheiro, umas coisas esquisitas." Ela parou de esfregar, mas não me olhou. "Que coisa, menino?" Eu gaguejei. Ele falou que homem tem que aprender, que é segredo." Foi só eu dizer segredo que ela virou. Não para escutar, mas para me calar. A chinela voou da mão dela direto na minha canela. Ardido. "Para com isso, Darcy. Tá inventando moda agora? Tanta roupa para torcer e você vem com gracinha." Tentei insistir, mas, mãe, ele... Ela levantou o dedo, o sabão ainda escorrendo. "Você quer que teu pai escute uma besteira dessas, hein? É isso? Quer que ele ache que você é maluco?" Eu calei, baixei os olhos, a dor do tapa era pequena, perto do buraco que abriu dentro de mim. Ali eu entendi, não adiantava falar. Ninguém ia ouvir, porque Raul era o sol daquela casa, e eu era a sombra, e sombra não fala. No dia seguinte, Raul chamou de novo, e eu fui, porque agora não era mais só medo do que ele podia fazer, era medo do que eu já tinha entendido. Ninguém ia me tirar de lá. A partir dali, o galinheiro virou nosso lugar de ensino. Mas o que ele me ensinava não era sobre galinha, nem sobre roça. Era sobre obediência, sobre calar, sobre engolir tudo até não sentir mais gosto de nada. E toda vez que eu hesitava, ele sorria e dizia: "Você é o caçula, então obedece."
E eu obedecia, não porque queria, mas porque era isso ou coisa pior. Lá em casa tinha um sino, daqueles de ferro grosso, pendurado num gancho de madeira na entrada da cozinha. Meu pai usava para chamar a gente quando o almoço estava pronto, ou quando queria todo mundo de volta do mato. Um tilintar seco, direto, que ecoava entre as bananeiras e voltava feito ameaça. Raul, que sempre gostou de ter controle, resolveu dar outro uso para aquilo. Começou aos poucos. Primeiro, tocava o sino quando queria minha ajuda para coisa de homem. Eu ia. Depois, passou a tocar sem motivo. E quando eu chegava, ele dizia: "Você obedeceu rápido, gostei, tá aprendendo." E sorria. Aquele sorriso que só ele tinha, que era metade carinho, metade veneno. Com o tempo, o sino virou sentença. Tocava sempre à tarde, depois que minha mãe deitava para cochilar e o pai saía para resolver as coisas na vila. Um toque, só um. E eu sabia. Largava o que estivesse fazendo, nem olhava para os lados, ia direto para o fundo do mato, onde o Raul já esperava, perto do coqueiro seco, no caminho que ninguém usava. Ele não chamava mais, só tocava. E eu obedecia, porque ali, naquela casa, o som do sino valia mais que a palavra da mãe. O sino virou meu dono, e Raul, o juiz. Não importava o que eu estivesse fazendo, capinando, lavando panela, separando grão no terreiro. Se o sino tocasse, minhas mãos paravam, minha pele arrepiava e meus pés iam sozinhos. Era como se meu corpo já soubesse, se não for, vai ser pior. Um dia, a dona Nair, que vendia sabão na vila, viu eu saindo correndo no meio da tarefa e perguntou: "Vai pra onde desse jeito, Darcy?" Eu nem soube responder. Raul apareceu logo depois e disse: "Menino é distraído, não sabe trabalhar direito, tá precisando de treino." Ela riu, achou graça, e eu queria desaparecer. Com o tempo, nem era mais medo, era automático. O sino tocava e eu já estava andando. O coração batia mais forte, o estômago virava um nó, mas o corpo ia. Ia como quem cumpre pena. E se eu demorasse, Raul fazia questão de lembrar que caçula que vacila apanha 2 vezes. Naquela época, nem se falava em trauma, em gatilho, em cicatriz que não sangra. Era só a vida. E eu, um menino calado, encolhido, fazendo tudo para não chamar atenção. Mas por dentro, cada tilintar daquele sino ia abrindo uma fenda, pequena, silenciosa e cada vez mais funda. Eu comecei a ouvir o sino até quando ele não tocava, juro. Tinha hora que eu estava catando milho e de repente ouvia na cabeça aquele som metálico e o corpo travava, como se o mundo parasse para esperar a próxima ordem. À noite sonhava com ele, o sino, tocando e eu correndo, sempre correndo, mas nunca chegando em lugar nenhum. Raul dizia que eu estava indo bem, que já era quase um homem, que ia me formar no curso dele. E eu, sem saber o que era esse maldito curso, só obedecia, porque no fundo, não obedecer significava descobrir o que vinha depois, e eu não queria saber. Teve um dia que ele não tocou, passou a tarde toda sem sinal, e eu, em vez de sentir alívio, fiquei em pânico. Sabe o que é isso? O medo de não ser chamado, de não saber o que está acontecendo. Fiquei rodando o terreiro feito cachorro perdido. Minha mãe perguntou se eu estava doente. Eu disse que não. Como é que se explica para uma mãe que o silêncio também machuca? À noite, Raul apareceu do meu lado enquanto eu lavava os pés na bacia. "Sentiu falta do sino hoje?" ele disse. Eu gelei. Pois é. Isso quer dizer que está no ponto. Agora já vem até sem precisar de comando. E deu um tapinha leve na minha nuca, como quem diz parabéns. A partir dali, o sino nem sempre tocava, mas o medo dele estava em mim. Nas costas, no pescoço, na nuca, no estômago. Eu vivia tenso, esperando, sempre esperando. Porque quando você é adestrado pelo medo, você não vive, você só reage. E o pior é que ninguém via. Ninguém escutava o sino do mesmo jeito que eu. Para todo mundo, era só um toque de rotina. Mas para mim, era um chicote invisível, um comando que dizia: "Você ainda é meu." Anos depois, já adulto, casado, morando longe daquela casa maldita, ouvi um sino desses numa fazenda vizinha. Era só para avisar a troca de turno. Mas eu travei, suava frio, as mãos tremendo.
Minha mulher perguntou se eu estava passando mal. Eu só disse que era tontura. Mentira, era o passado voltando, no som de um ferro batendo. Até hoje, se alguém bate num sino desses por perto, meu coração dispara. Não tem cura, não tem oração, não tem terapia que apague um medo que você aprendeu a sentir antes mesmo de entender o que era sentir. E tudo começou com um simples toque. Um toque seco, um tilintar maldito, que ainda ecoa aqui dentro. Eu nunca fui menino de falar muito. Não por escolha, mas por falta de espaço. Quando você cresce num canto onde sua voz não vale nem como barulho, acaba aprendendo a calar por instinto. E calado foi como eu cresci. Lá em casa, o Raul era o espetáculo. Eu era o bastidor sujo. Meu pai vivia dizendo que eu era mole, fraco, sem futuro. Esse aí não serve nem para espantar galinha do terreiro. Olha essa postura de doente, ele dizia, cuspindo no chão. E Raul ria alto, rindo com o peito. Deixa comigo, pai. Eu vou fazer esse moleque virar homem nem que seja na marra. E ninguém achava estranho. Era só irmão ensinando irmão. Como se fosse bonito. A verdade é que eu vivia com o lombo ardendo. Apanhava por andar devagar, por gaguejar quando respondia, por tropeçar na enxada, por deixar cair um copo, por qualquer coisa. Mas o motivo verdadeiro ninguém via. Eu estava sempre no mundo da lua porque minha cabeça já não estava ali fazia tempo. Meu pai dizia que homem que não responde no primeiro chamado não merece prato cheio. E fazia questão de me servir por último. Raul, o homem da casa, comia primeiro. Escolhia a carne, pegava mais farinha. Eu ficava com o que sobrava. E quando comia devagar ainda ouvia: "Tá mastigando como moça?" Raul já tinha crescido o suficiente para começar a se exibir. Era o galã da vila. Cabelo penteado com brilhantina, camisa aberta até o peito, sorriso fácil para as filhas da Dona Mara, da Dona Zuleika, de qualquer uma que passasse. E todas achavam ele bonito, charmoso, educado. Esse menino tem jeito para as coisas, diziam. Eu via tudo de longe. E enquanto ele dava risada e puxava assunto, eu carregava balde. Com os ombros já gastos, com a mão cheia de calo, com a coluna gritando. A rotina era simples. Ele mandava, eu obedecia. E cada vez as ordens eram mais pesadas. Vai buscar lenha lá na beira do açude. 3 horas de caminhada. Eu voltava torto. Enche os bavis de água do poço. O poço ficava num barranco. Subir e descer com balde cheio era castigo de gente grande, mas eu fazia calado. Lava o galinheiro, sozinho. Quero ver se aprende a ser homem. Às vezes eu sangrava nas mãos. A pele abria entre os dedos por segurar corda grossa. Mas Raul dizia que mão de homem tem que doer. E o pai concordava. Tinha noite que eu dormia com as pernas latejando. Não sentia mais o corpo. Acordava ainda sujo. E se demorasse para levantar, Raul jogava água fria na minha cara. "Vai querer café na cama agora, moça?" ele dizia. E meu pai ria do fundo da cozinha. Um dia, uma das meninas da vila passou e me viu limpando o chiqueiro. Eu estava de joelho, coberto de lama, um cheiro de bicho morto grudado no nariz. Ela perguntou: "Você não cansa de trabalhar tanto?" E antes que eu respondesse, Raul apareceu atrás e disse: "Esse aí nasceu pra isso. É que nem mula, só funciona na base do chicote." Ela riu. Riu com vergonha, mas riu. E eu, com a cara no chão, pensei: é isso. Pra todo mundo, eu sou isso. Comecei a andar curvado. Não era só o peso da enxada. Era o peso de ser invisível, de ser motivo de piada. E ainda assim, ninguém se perguntava por que um menino tão novo vivia com cara de sono, com as costas marcadas, com a roupa sempre molhada de suor. Porque Raul era a cortina bonita, e eu, o pano sujo escondido atrás. A parte mais cruel nem era o trabalho, era ouvir as frases. Porque Raul sabia que o que entrava pelo ouvido machucava mais do que o que batia nas costas. "Você é meu criado, é isso que você é. Nem precisa de cachorro aqui, você já faz esse papel. Se um dia eu mandar você cavar o próprio buraco, sei que vai cavar." E o pior, eu ia, cavava, porque ele já tinha arrancado de mim a ideia de dizer não. Teve uma vez que eu tentei ficar de cama, me enrolei todo fingindo febre. Queria só um dia sem carregar nada. Raul chegou, botou a mão na minha testa, disse: "Tá quente mesmo." Eu achei que ia escapar. A esperança é um veneno.
porque ele me fez levantar pela orelha e gritar: "Vai trabalhar suando, isso cura até preguiça." Minha mãe assistia tudo com o pano no ombro, calada, sempre calada. Quando eu tentava olhar para ela, ela virava o rosto. Era como se não me visse. E talvez não visse mesmo. Talvez fosse mais fácil fingir que não via. O que eu sei é que, naquela época, se existia palavra para o que eu vivia, ninguém usava. Diziam que era criação rígida, que eu estava sendo preparado para a vida. E se alguém perguntava se eu estava bem, Raul respondia por mim: "Tá aprendendo a ser gente." E eu, cansado, com as mãos rachadas e o coração pequeno, acreditava. Porque quando todo mundo diz que você é nada, uma hora você para de tentar ser algo. Se tem uma coisa que Raul sabia fazer bem, era usar palavras bonitas para empurrar dor garganta abaixo. Ele não gritava, não batia feito doido, não quebrava tudo. Raul era pior. Ele fazia parecer que a humilhação era carinho, que cada ordem absurda era um presente, que eu era sortudo por ter ele como guia, e dizia isso com a voz mansa, como quem lê história de criança. "Um dia você vai me agradecer." Ele repetia essa frase como quem repete oração. Depois de me fazer carregar os baldes de água até a mão ficar com bolha, depois de me obrigar a correr volta no pasto com um saco de milho nas costas, depois de mandar-o dormir na varanda porque, segundo ele, eu estava com muita frescura no sangue. E eu engolia tudo. Palavra, ordem, lágrima, cansaço. Engolia porque já não lembrava mais como cuspia. Ele inventou que precisava me endurecer. Disse que eu tinha que aprender como o homem de verdade sobrevive no mundo. E o mundo, para ele, era aquele pedaço de terra seca com mato no umbigo, onde a única regra era calar a boca e aguentar. Foi assim que ele criou os banhos de resistência. Me chamava cedo, antes do sol bater direito. A mãe ainda virando na rede, o pai fora desde o primeiro galo. "Vamos pro rio, hoje tem lição nova." Chegava lá, mandava eu tirar a roupa. Tudo, não deixava nem cueca. Dizia que homem que tem vergonha do corpo tem vergonha de viver. Eu me pelava, sem saber para onde olhar. Ele se despia também, sorrindo. "Isso é libertação, isso aqui te cura." Entrava na água primeiro e eu ia atrás, com o coração pequeno e a pele toda arrepiada. Não do frio, mas daquele desconforto que parece que tá errado mesmo sem saber explicar. Ele nadava como quem flutuava, me mandava seguir. Dizia que eu tinha que aguentar a correnteza, que se eu cansasse, ele lhe deixava afundar para aprender a reagir. E eu cansava, braço tremendo, perna falhando, e ele olhava, só olhava, não estendia a mão, não dava apoio, só esperava eu me virar. Se engasgasse, ele dizia depois: "Tá vendo? Aprendeu a respirar." Às vezes fingia que era brincadeira, me puxava pelo pé dentro da água, me afundava e soltava rindo. Mas o riso dele tinha algo torto. Ria de mim, não comigo. Depois do banho, me fazia subir o barranco com os pés ainda molhados, carregando pedra ou tronco de árvore, para não criar fungo de fraqueza. Eu só andava, o corpo tremia, o joelho falhava, mas ele dizia que aquilo era treino, que todo homem já passou por isso. Era nisso que ele se escorava, na mentira da força. Transformava abuso em método, dor em disciplina. E ninguém via, porque ele era educado, bem-falante, querido pelos vizinhos. O Raul da vila era outro homem. O Raul do mato era bicho. Os castigos começaram devagar. Primeiro era só um vai pensar no que fez do lado de fora. Depois virou rotina. Fez da varanda meu quarto oficial. Se eu falasse algo torto, se errasse na tarefa, se demorasse no banho, se olhasse com cara de dúvida, era chão duro, sereno e vento. O sereno corrige até a alma, ele dizia. Teve noite que choveu e ele não me deixou entrar. Eu tremia encolhido debaixo do banco da varanda. Ele abriu a porta, me olhou de cima e só falou: "Tá aprendendo, né?" Depois fechou. E eu fiquei com o barulho da chuva como companhia, sentindo a roupa grudar no corpo e o corpo se apagar por dentro. Às vezes eu via a mãe pela fresta da janela. Ela passava pela sala, via o meu vulto lá fora e seguia. Uma vez, no outro dia, ela deixou um pedaço de pano dobrado no canto da varanda. Eu usei de coberta. Nunca falamos disso. O pior nem era o frio, era acordar antes do sol e já ter que cavar, literalmente cavar. Raul mandava eu abrir buracos no quintal.
Para plantar, ele dizia, mas nunca plantava nada. Era só para me ver com a mão na terra, com a unha preta, com o corpo suando sem sentido. Dizia que era lição de humildade. E eu fazia. Cavava, carregava, esfregava, dormia torto, acordava mais torto ainda. E o corpo foi esquecendo o que era brincar, o que era descansar, o que era ser menino, porque menino não podia existir ali. Só existia o obediente, o escravo, o boneco que dizia sim. Uma vez tentei atrasar. O sino tocou e eu fingi que não ouvi. Fiquei mais um pouco lavando a panela. Raul veio atrás com o cinto enrolado na mão. Não bateu, só mostrou. Quer desafiar? Vai dormir atrás do galinheiro hoje, no chão batido. E foi o que eu fiz. Passei a noite com os bichos, ouvindo o cri-cri-lá dos insetos e o próprio pensamento me devorando. E ele dormiu na cama quentinha. No dia seguinte, me chamou de guerreiro. A cada dia, eu virava menos gente e mais ferramenta. E a única coisa que ele dizia era, um dia você vai me agradecer. E eu me perguntava, agradecer por quê? Por ter esquecido como era sorrir? Por aprender a engolir choro sem nem fazer careta? Por virar sombra de um irmão que fingia me amar? Talvez, porque naquela época tudo que eu conhecia era ele, e ele dizia que me treinava para a vida. Mas o que ele fazia era me matar aos poucos. Minha mãe saía pouco, mas quando saía, parecia que o mundo descia do trilho. Ela ia até a cidade para buscar umas coisas, sabão, linha, farinha, remédio para o pai. Sempre voltava cansada, com os olhos mais fundos que no dia anterior. Eram 2 dias fora, às vezes 3. E nesses dias, Raul virava dono de tudo. A casa virava dele, as ordens dele viravam lei. E eu já era nada, então virava menos ainda. Ele começava cedo. O galo mal cantava e ele já batia a mão na porta. Levanta, porque hoje é dia de endurecer. Mandava eu limpar a casa toda, chão, bicho, fogão, água, mas sem dar café. Café é luxo para quem já nasceu forte, você não é. Eu levantava com o estômago vazio e ia. Limpava, esfregava, carregava água, tudo de cabeça baixa. Se errasse, se deixasse algum canto sujo, a resposta vinha no tapaceto na nuca ou no chute na canela. Raul dizia que era correção de homem. E aí vinha a pior parte. Ele trancava os armários, literalmente. Pegava uma chave enferrujada que o pai deixava pendurada na parede e trancava os mantimentos. Arroz, feijão, farinha, tudo guardado como se fosse ouro. Comida é para quem merece, para quem obedece sem resmungar. E eu passava fome, fome de verdade, barriga estalando, boca seca. E quando pedia, quando implorava, ele apontava para o chiqueiro. Tem resto ali, os porcos ainda não comeram tudo. Primeira vez achei que fosse piada, não era. Fui até lá com o orgulho já esmagado e olhei o coxo. Tinha pedaço de abóbora amassada, casca de mandioca, farelo úmido com sujeira. Eu hesitei. Ele apareceu atrás de mim. Quer comer ou quer apanhar? Comi, sem olhar, sem pensar. Engoli aquilo com a garganta fechada e a alma mais ainda. Os porcos grunhiam do lado. Um até tentou disputar comigo. Raul riu alto. Até o porco quer tirar de você. Aprende com ele. Pelo menos o porco briga. Depois me fez limpar os cascos dos bichos, com as mãos, sem luva. Vai criando calo. Um dia você vai agradecer por não ter crescido mole. À noite, a cama era só dele. Mesmo com a mãe fora, mesmo com espaço. Menino mimado dorme em colchão. Homem se vira. E eu dormia no chão duro da sala, sem coberta. Quando esfriava, me encolhia perto do fogão apagado. Quando chovia, ficava perto da porta, com o vento cortando. Raul passava por mim e dizia, fica firme, isso te prepara para o mundo. E às vezes pisava de propósito na minha mão. Ups, tá no caminho errado. Teve uma noite que eu não aguentei. Fui até a porta do quarto e pedi, deixa eu dormir aqui dentro, só hoje. Ele abriu a porta meio rindo. Quer virar mulherzinha? Vai chorar também? Anda, volta pro chão antes que eu te ensine o que é castigo de verdade. Voltei, deitei de novo e chorei, sem som, sem mexer os ombros, porque até chorar virou perigo. Com o tempo, aprendi a fingir que não sentia nada. Quando ele trancava o armário, eu nem pedia mais. Quando ele apontava para o chiqueiro, eu já ia direto. E quando ele ria, eu só olhava para o chão.
era mais seguro. A ausência da minha mãe virava a presença total do medo. Raul tomava conta de tudo, como se tivesse nascido para mandar. E talvez tenha mesmo, porque ninguém nunca disse que ele não podia. Ninguém nunca tirou dele a chave, o sino, o poder. Ele fez do silêncio da casa um templo onde só ele podia pregar. E eu era o fiel cego, mudo, esfomeado. E mesmo quando minha mãe voltava, trazendo sabão, farinha e um olhar que já não enxergava, ela nunca perguntava o que tinha acontecido naqueles dias. Nunca perguntava por que eu estava mais magro, por que a pele estava vermelha, por que eu andava mais curvado. Ela só dizia, espero que tenha se comportado. E Raul, sorrindo atrás dela, respondia, foi um anjo, mãe, um verdadeiro anjo. E eu engolia mais uma vez. Não a comida, mas o grito. O corpo da gente, quando não aguenta mais, grita. Grita de um jeito que ninguém escuta, mas a gente sente. E eu sentia. Cada passo doía como se andasse sobre caco de vidro. As mãos viviam inchadas, cheias de rachadura. Os pés pareciam feitos de pedra, de tanto calo seco, de tanta lama grudada. Eu já tinha passado da fase de sentir fome. Era outra coisa, uma fraqueza que vinha de dentro, como se o sangue mesmo estivesse cansado de circular. Naquela época, o Raul tinha criado um novo tipo de rotina. Me fazia puxar carroça de madeira, de verdade. Ele colocava lenha, saco de milho, resto de coisa pesada em cima e amarrava uma corda na estrutura da frente. A outra ponta vinha para o meu ombro. Pensa que a cavalo, aprende a tracionar. E eu puxava com os dentes cerrados, com os suores correndo pelos olhos, com a coluna pedindo socorro. Às vezes escorregava, batia o queixo no chão. Ele só dizia, não fez direito, faz de novo. As feridas começaram pequenas, primeiro nas mãos, por causa da corda, depois nos ombros, por causa da pressão. Mas o pior foi quando apareceu sangue na minha roupa. Um sangramento estranho que não vinha de queda nem de corte visível. Eu não sabia de onde saía, só via a marca vermelha na cueca, no lençol, no calção. E quando tentei esconder, Raul achou. Que nojeira é essa? Ele perguntou, levantando o pano sujo com 2 dedos, como se estivesse pegando bicho morto. Eu, tremendo, sem saber explicar, disse, tá saindo sozinho, não sei. Ele me olhou com desprezo, desprezo puro. É porque você é fraco, não aguenta, tá se esfarelando porque não fez como eu ensinei. Homem que não segue regra, o corpo cobra. Pegou o pano, jogou na minha cara e disse, vai lavar com sabão de soda e se manchar de novo, dorme no chiqueiro. Eu lavei, com as mãos doendo, com os olhos ardendo, com a cabeça baixa. E a vergonha, a vergonha foi a pior parte. Aquilo não era dor só do corpo, era um nojo que entrou em mim e nunca mais saiu. Passei a andar com a perna mais fechada, tentando evitar que alguém visse. Quando me sentava, fazia devagar, dormia de lado, com medo de manchar o chão. Até para respirar eu pedia licença. Teve um dia que sangrou enquanto eu estava puxando a carroça. Raul viu, mandou eu parar. Me encostou na cerca e olhou de perto. Você tá virando mulher? É isso? Ele riu, mas não era riso de graça, era aquele riso que machuca. Não, Raul, eu não sei o que é isso, eu disse, quase chorando. Então aprende, porque homem de verdade não vaza, homem segura todo, isso aí é vazamento de fraco. Eu quis desaparecer, ali mesmo no meio do terreiro com o corpo sujo e o orgulho morto. A partir dali, toda vez que o sangue aparecia, eu escondia a roupa, enterrava atrás do galinheiro, lavava de madrugada, escondido, com água fria e pedra, e cada vez me sentia mais sujo, mais errado, mais lixo. O Raul começou a me chamar de meio homem. Não gritava, falava como quem observava. Meio homem, você tem forma, mas não tem conteúdo, é vazio por dentro. E batia com a ponta do dedo no meu peito, como se quisesse escutar eco. Aos domingos, quando a vila se reunia para a missa, ele se arrumava todo, passava brilhantina no cabelo, sorria para as moças. E eu ficava em casa, escondido, porque não queria que ninguém visse que eu andava torto, que tinha manchas vermelhas na roupa, que meu olho já não conseguia sustentar o olhar de ninguém.
Eu era só um corpo obediente, mas até o corpo começou a falhar. Desmaiava de vez em quando, sentava no chão e não conseguia levantar. A cabeça girava e Raul dizia: "Não fez direito, por isso tá assim." O problema era sempre eu, a culpa sempre minha. E a vergonha, virou minha pele. Tinha hora que eu me olhava na bacia d'água e não reconhecia mais o reflexo. Parecia outro menino, um que já estava velho por dentro, um que já não sonhava, não desejava, não reagia. Eu deixava sangrar e deixava em silêncio, porque aprendi que reclamar era fraqueza, e naquela casa fraqueza era sentença. Raul dizia que eu era um experimento que tinha dado errado, e eu comecei a acreditar. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. Eu vivia na mesma vila que todo mundo, mas era como se morasse em outro planeta, um lugar onde as palavras não chegavam e os olhos dos outros só passavam por mim como vento fraco, invisível. Essa era a palavra, e Raul sabia disso. Pior, ele contava com isso. Na frente dos outros, ele era o orgulho do povoado. Ajudava o padre na missa, carregava os bancos da capela, acendia a vela antes do sino tocar. Quando tinha procissão, era ele quem puxava o canto. Quando chovia e o barro tomava conta da estrada, ele ajudava a empurrar a carroça de vizinho. Sempre sorrindo, sempre limpo, sempre com a camisa passada. No São João, ele puxava o fole da sanfona como se fosse artista. As moças riam, dançavam ao redor dele. A dona Zuleika dizia: "Esse menino nasceu para brilhar." A filha dela concordava, com o olho brilhando mais que a estrela de papel na fogueira. E eu nem ia. Ficava em casa, encolhido num canto, fingindo que estava gripado. Quando alguém perguntava de mim, diziam: "O Darcy é fraquinho, tá sempre com alguma coisinha, não gosta de festa." Mentira, eu gostava. Só que festa é lugar para quem se sente gente, e eu já tinha virado outra coisa. Na escola, as professoras me chamavam de lento. Esse menino tem a cabeça no mundo da lua. Eu mal ouvia o que diziam. Meu corpo sentava na carteira, mas minha mente ainda carregava lenha. Quando errava a conta, diziam que era preguiça. Quando demorava para ler, falavam que eu era atrasado. E quando chorava, mandavam eu virar homem. Raul aproveitava tudo isso. "Ninguém vai acreditar em você, Darcy", ele dizia, encostando na parede da casa, cruzando os braços. "Você é o doente, lembra? O esquisito, o que não conversa, não brinca, não olha no olho. Quem é que vai ouvir você?" E ele tinha razão. Uma vez tentei falar com a mulher do padeiro. Ela era doce, falava baixo, dava pedaço de pão para as crianças pobres. Quando ela me perguntou se estava tudo bem, eu disse só: "O Raul, ele faz umas coisas." Ela franziu a testa. "Como assim, meu filho?" Eu tremi, falei baixo. "Ele me manda, me machuca." Ela olhou em volta, como quem não queria se meter. Depois sorriu forçado. "Seu irmão é tão bom, menino. Não fala isso. Deve ser só desentendimento. Entre irmãos é assim mesmo." E seguiu. Eu fiquei parado, o pão ainda quente na mão, o estômago mais vazio do que antes. Foi ali que entendi de vez. Ninguém ia escutar. Ninguém queria escutar, porque Raul era o bom moço, e eu era só o miúdo calado, pálido que vivia encurvado. Raul usava isso como armadura. Se alguém levantasse dúvida, ele já tinha a resposta. Uma vez, o Tonho, um menino da vila, disse que tinha me visto trabalhando no escuro, sozinho, enquanto Raul ia com os amigos. Não é estranho ele não ajudar? A mãe dele cortou na hora. O Raul é responsável. Se o Darcy tá penando, é porque merece. Deus escreve certo por linhas tortas. Tortas eram as minhas costas. E Deus? Bom, Deus talvez nem morasse naquela vila. Os adultos confiavam no que viam. E o que viam era Raul, educado, prestativo, limpo, cheiroso. E eu, um vulto andante, com a camisa suja, o cabelo desgrenhado, o olhar no chão. A diferença entre nós era uma farsa, de brilho contra um silêncio de lama. Raul sabia jogar. Às vezes, me tratava bem na frente dos outros. "Meu irmão é especial, tem jeito diferente de ver o mundo", ele dizia, passando a mão no meu ombro com aquele jeito falso. "Mas eu cuido dele, cuido com carinho." E as vizinhas diziam: "Que irmão maravilhoso, quanta paciência." Se paciência matasse, eu já estava enterrado fazia tempo.
E quanto mais as pessoas acreditavam nele, mais ele fazia questão de me lembrar. Você é meu segredo, e segredo bom é aquele que ninguém desconfia. Na vila, ele era santo. Em casa, era carrasco. E eu era só o corpo entre os dois mundos. Um corpo que ninguém via. Um corpo que, se sumisse, talvez nem fizesse falta. Raul cresceu bonito, daquele jeito que a vila admirava. Ombros largos, cabelo engomado com sabão de soda, sorriso de canto que parecia ter sido desenhado para enganar. E enganava. As moças caíam feito fruta madura. Bastava ele falar manso, elogiar o vestido, oferecer um pedaço de goiabada no final da missa e pronto, já tinha mais uma rodando em volta dele. Diziam que ele era respeitador, de boa criação, um moço de futuro. Mal sabiam. Ele começou a namorar, era assim que chamavam. Mas não tinha aliança, não tinha visita em casa, não tinha carta escrita. Era só Raul levando menina pro pasto ou pro quartinho dos fundos, aquele onde o pai guardava as ferramentas e a gente só entrava para buscar enxada ou remendo de arame. As idas pro pasto começaram discretas. Ele saía de tarde, dava uma desculpa qualquer, vou ver uma cerca que caiu, volto já. E logo depois a menina aparecia, andando mais devagar, olhando para os lados, ajeitando a saia. Eu via, sempre via, porque naquela casa eu via tudo. Era parte do chão, parte da parede, invisível, mas presente. E quando não era no pasto, era no quartinho. Ele levava uma ou outra ali, trancava a porta por dentro. Ficava um tempo. E eu escutava. Não queria escutar, mas escutava. Não era grito, não era riso. Era uma mistura dos dois. Uma coisa abafada, desconfortável. E depois, o silêncio. O silêncio que vinha sempre antes da porta abrir e a menina sair com a cara estranha, sem olhar para trás. Eu ficava duro, estático, com um nó na garganta que não era só de vergonha. Era um enjoo que subia devagar, uma raiva silenciosa que queimava no peito. Mas não era raiva dele, era de mim, de estar ali, ouvindo, escondido, sem poder dizer nada, de ser o espectador mudo de tudo que ele fazia. Teve uma vez que ele me viu perto do quartinho. Quer aprender também? Ele disse, com aquele riso sujo. Quem sabe um dia eu deixo você entrar. Depois, bateu a porta na minha cara. Eu me senti menos que gente. E o pior, com vergonha. Como se eu fosse o errado. Como se o sujo fosse eu e não ele. As moças continuavam vindo. E a vila continuava elogiando. Esse menino é responsável, vai casar bem. O padre chegou a dizer que Raul devia dar exemplo para os outros rapazes. E eu, ali, ouvindo tudo, com o estômago virando. A hipocrisia era tão grande que machucava só de respirar. Eu, que não fazia mal para ninguém, era visto como o estranho, o doente, o perdido. E ele, que escondia a menina trancada em cômodo escuro, era o modelo de juventude. Tentei contar para uma das moças. Era filha da costureira. Vi ela saindo do quartinho um dia com os olhos baixos. Perguntei, tá tudo bem? Ela gelou. Olhou para mim como se eu fosse ameaça. Por que tá perguntando? Eu disse, ele faz isso com todas? Ela me deu um tapa, de verdade, estalado no rosto. E disse, você tá com inveja, você é nojento. Saiu chorando. Nunca mais olhou na minha cara. Raul soube. Me encostou atrás do galinheiro e sussurrou. Você quer que eu te ensine o que acontece com dedo duro? Não precisou dizer mais nada. O medo já tinha ocupado todos os espaços que antes eram meus. Mas, junto com o medo, algo novo nascia. Raiva. Uma raiva que eu não sabia dar nome, mas que crescia feito erva brava. Não era fúria, era outra coisa. Um tipo de ódio triste, silencioso, que não explode, apodrece por dentro. Comecei a observar, a ver os detalhes, o jeito que ele falava com as moças, o tom que usava com os adultos, a velocidade com que virava de santo para bicho. E aquilo só aumentava meu enjoo, meu nojo de tudo. Enquanto ele era exaltado no altar, eu era chutado na varanda. Enquanto ele sorria no forró, eu limpava a bosta de porco. Enquanto ele dizia eu amo você para a moça no pasto, eu escutava a mentira sendo mastigada com gosto. E ninguém via, ninguém queria ver. E eu já não sabia mais o que era pior,
Ele ser quem era ou o mundo bater palma para isso? A gente acha que vai quebrar devagar, que o fim vem como um fio se soltando, mas não. Às vezes, o fim vem de uma vez, numa tarde quente, numa ordem a mais, num gesto que a alma já não aguenta. E o meu fim, ou o começo dele, foi naquela semana que Raul decidiu me secar por dentro. Já fazia dias que eu não comia direito. O corpo estava magro, os olhos fundos, a pele rachada nas juntas. Toda ferida demorava a sarar. O sangue saía mais devagar. E mesmo assim, Raul dizia: "Isso é frescura, tá acostumado à moleza." Naquele dia, ele chegou com um olhar calmo, assustador. Era sempre pior quando ele estava calmo. Disse: "Hoje você vai mostrar se serve para alguma coisa." Me mandou limpar a parte de baixo do chiqueiro, onde os porcos defecavam havia semanas, com a mão, e sem reclamar, senão fica uma semana sem comida. Não era ameaça, era aviso. E eu, mesmo quase desmaiando, fui. Agachei, respirei o fedor que queimava a garganta e fiz. Fiz com a mão rachada, com a cabeça girando, com o estômago vazio. E mesmo assim, ele não achou suficiente. Quando terminei, ele disse: "Tá mal feito, amanhã você repete." Voltei para o canto da casa tropeçando. A noite caiu. Ele jantou carne com farinha. Eu fiquei no canto do terreiro, encolhido, mastigando o vento. Tentei dormir. Não consegui. O corpo ardia. O pensamento era um redemoinho. Raul passou por mim e disse: "Tá aprendendo a obedecer, mas ainda tem muito a refletir." Na madrugada, senti ele me puxando pelo braço. Sem dizer nada, me arrastou até o celeiro. Abriu a porta, empurrou meu corpo para dentro. "Você vai passar a noite aqui, para pensar, para refletir sobre o que é ser homem." Trancou por fora com o trinco de ferro. Não gritei, nem bati, nem chorei. Só fiquei lá, sentado num canto, cercado de feno, com o cheiro de bicho e óleo queimado no nariz. O lampião pendurado na viga tremia. A chama oscilada, jogando sombra na parede. Foi então que algo dentro de mim mudou. Não foi coragem, não foi raiva. Foi um tipo de cansaço que vira ação. Levantei devagar, peguei o lampião com a mão tremendo. A chama viva, fraca, mais viva. Olhei em volta. O feno seco, o pano velho no canto, o cheiro de querosene no ar. Era tudo inflamável, era tudo pronto. Segurei o lampião com as duas mãos e joguei. Não senti o momento exato que a chama pegou. Só vi o clarão crescendo, o fogo lambendo a parede, a fumaça subindo rápido. Ouvi o estalo da mabeira. E por um segundo pensei que fosse morrer ali. E teria sido justo, mas não era isso que eu queria. Eu queria sair. Corri pro fundo. Lá tinha uma janelinha que ninguém usava, por onde às vezes entrava ar. Era pequena. Mas a fome, o medo, a vontade me fizeram passar. Me rasguei todo, rasguei o braço, o ombro, o peito, mas passei. Do lado de fora, corri. Com o peito ardendo, a fumaça queimando o olho, corri. Sem sapato, com a roupa em frangalhos, corri pela mata fechada, por trilha que só bicho usava. Não olhei para trás, não quis ver a casa, não quis ver o fogo, não quis ver mais nada. Corri até o corpo pedir ar, até cair. E quando caí, não desmaiei. Senti o chão úmido, a grama gelada, a lua escondida entre as folhas. E ali, deitado, pela primeira vez, senti outra coisa. Não era medo, não era dor. Era liberdade, mesmo que fosse só por umas horas. Na vila, dias depois, o boato correu. O celeiro pegou fogo, ninguém sabe como. Coisa de faísca, dizem. Milagre que não morreu nenhum animal. Raul contou a versão dele. Disse que foi acidente. Disse que ficou abalado. Chorou na frente da dona de armazém. Chorou com a sanfona na mão, tocando música triste. Ninguém perguntou de mim. Acharam que eu tinha sumido por vergonha, que tinha fugido porque era esquisito. Raul espalhou que eu estava com crise de cabeça. E todo mundo acreditou. Claro que acreditaram, porque ninguém imaginava que eu podia ter feito alguma coisa. Muito menos me libertado. A estrada até a cidade vizinha era comprida, cheia de poeira e um silêncio que parecia me seguir como assombração. Eu ia com o corpo todo machucado, a roupa rasgada, os pés feridos de correr no mato. Mas o que mais doía não estava por fora, era dentro.
Um buraco que não fechava, que vibrava a cada passo, como se Raul tivesse grudado no meu peito feito carrapato. Quando avistei as primeiras casas da cidade, já era quase manhã. O céu avermelhado parecia zombar de mim. Eu me arrastei pelas beiradas, sem olhar ninguém no rosto. A cabeça baixa, os ombros caídos, o corpo todo doendo. Achei um galpão abandonado atrás da feira, cheio de saco de juta rasgado, cheiro de mofo e rato correndo solto. Me joguei num canto e dormi. Ou apaguei, já nem sabia mais a diferença. Nos dias que vieram, comecei a me encostar nas barracas da feira. Sem falar nada, só apontava quando viam que eu podia ajudar. Uns deixavam, outros mandavam eu sair, diziam que meu cheiro espantava freguês. Tive que aceitar. A boca vazia não tem orgulho. Pegava caja pesada, varria chão, subia caminhão. A recompensa era sempre a sobra. Miolo de pão duro, fruta passada, casca de batata. Às vezes, uma colher de arroz com carne que o feirante não quis comer. Eu comia no canto, rápido, com medo de alguém mudar de ideia. Mastigava olhando para o chão, a mão ainda suja de terra, a unha preta. Me sentia menos que bicho, porque bicho ainda late, mia, se defende. Eu nem isso. Fiquei conhecido como o calado. Depois virou o silêncio. Ô silêncio, carrega isso. Silêncio, pega ali. E assim ficou. Um nome que cabia em mim, porque não dizia nada, nem quando machucava, nem quando caía, nem quando o peito parecia querer explodir. Silêncio era tudo que eu tinha. Foi numa terça-feira que escutei os dois feirantes conversando atrás da barraca de farinha. Estavam tomando café, rindo baixo, trocando novidade. Você ficou sabendo lá da vila de cima? Do incêndio? Do menino. Raul parece o nome. Pegou fogo no celeiro e morreu. Ninguém entendeu. Disseram que o irmão sumiu. Acham que se perdeu no mato. Fizeram até cruz com nome. O padre vai rezar missa especial domingo agora. Eu congelei. O saco de cebola escorregou da minha mão. O coração pulou no peito como bicho preso. Eles continuaram falando, mas eu já não escutava direito. Só a frase rodando na cabeça. Raul morreu. Cruz com nome. Missa. Por dentro, não sabia se chorava, se vomitava, se corria. A vontade era gritar, rasgar o ar com a garganta e berrar. Não foi acidente, não foi tragédia, foi justiça. Mas não gritei, porque a verdade, mesmo doendo, era perigosa. Raul estava morto, mas eu estava livre. E se dissesse qualquer coisa, perdiam os dois. Eu voltei para o barracão naquele dia como se tivesse engolido pedra, a raiva roendo os ossos, o enjoo no estômago e o pior, a injustiça ainda viva. Ergueram cruz para ele, cruz, rezar missa para aquele monstro, enquanto eu dormi em cima de saco rasgado, coçando piolho, com as costelas aparecendo, sem nome, sem ninguém. Ele, o carrasco, virou mártir. E eu, o sobrevivente, virava lenda torta, o irmão do menino que morreu no celeiro. Passei a ter mais medo ainda. Se um dia alguém da vila aparecesse por ali, me reconhecesse, me chamasse de Darcy, o que eu ia dizer? Que fui eu que botei fogo? Que fugi para não morrer como bicho preso? Ninguém ia acreditar, porque Raul era o bom moço, o galã da vila, o que tocava sanfona, carregava santo na procissão. E eu, o esquisito que andava curvado, que não falava, que comia casca de fruta escondido. A verdade é que, mesmo livre, eu continuava sendo sombra. Comecei a escutar as missas no alto do morro, de longe. Não entrava, não rezava, só ouvia os cantos. Uma vez, ouvi o padre dizer: "Essa semana, oramos pelo jovem Raul, que partiu tão cedo. Um exemplo de fé. Quase cuspi sangue. Um exemplo. Ele era um exemplo." Fiquei ali com o punho fechado, o maxilar travado, o peito ardendo. E jurei, baixinho, que nunca mais entraria em igreja nenhuma. Deus, se existia, estava dormindo quando eu precisei. Continuei trabalhando, sempre calado, sempre com medo. Dormia com um pedaço de madeira na mão, caso alguém me encontrasse. O nome Raul virou ferida. Sempre que alguém citava, mesmo outro Raul qualquer, meu estômago virava. Me escondia mais, me curvava mais. O mundo seguiu. A feira seguia. As pessoas esquecem fácil o que não vivem. Mas eu
Eu não esqueci. E nunca vou esquecer. Mesmo tendo escapado da casa, do fogo, do nome Raul, eu nunca consegui escapar de mim. O corpo salou com o tempo, mas a cabeça virou um campo minado. Tudo que era barulho mais alto me fazia encolher. Um assobio, um estouro de caminhão, até gente rindo alto me dava ânsia. E o pior era o sino. Quando escutava sino de igreja, mesmo de longe, era como se uma corda puxasse meu estômago para baixo. Eu travava, ficava frio. O sino era comando, era lembrança de correr pro mato, de obedecer calado. Até velho, o som me fazia querer sumir. Vivi uns 2 anos vagando. Cidade pequena, esquina, fundo de mercado, lavando prato por um pedaço de marmita. Dormia mal, falava pouco, tinha medo até de pedir água. Sempre achava que iam me bater se eu errasse o tom da voz. Foi quando conheci o Zé Vicente. Um homem simples, já grisalho, dono de uma olaria nos limites de uma cidadezinha. Me viu carregando um saco de areia sozinho e me chamou. "Você aguenta peso?" Eu só balancei a cabeça. Ele apontou com o queixo. "A olaria precisa de braço forte. Quer trabalhar?" Fui no mesmo dia. A olaria era quente, barulhenta, cheia de fumaça. Mas não tinha Raul. E ninguém ali me mandava tirar a roupa, nem me trancava em celeiro. Só queria um tijolo pronto, barro bem mexido, forno aceso. E isso eu sabia fazer. Não falava com ninguém. Passava o dia todo carregando barro, virando forma, empilhando. Quando alguém tentava conversar, eu respondia só com gesto ou um. O pessoal dizia que eu era mudo, e eu deixava pensar. Zé Vicente nunca forçou. Me pagava certinho, deixava um canto para dormir nos fundos da olaria, um colchão no chão, um fogareiro. Às vezes deixava comida pronta perto da porta. Nunca perguntava do meu passado, nunca tentava me abraçar. Por isso fiquei. Mas o trauma era bicho que não dorme. Qualquer mão levantada me fazia piscar forte. Qualquer elogio me deixava tenso. Um dia o Zé disse: "Você trabalha melhor que muito homem aí." Eu travei. Achei que vinha castigo depois. Fiquei esperando, a noite toda. Mas não veio nada. Mesmo assim, não consegui dormir. Toque me assustava. Um esbarrão, um cumprimento, uma mão no ombro me gelava na hora. Meu corpo endurecia. Como se dissesse, não encosta. Era automático. Ninguém entendia. Achavam que eu era estranho. E era mesmo. Foi nessa época que conheci a Lúcia. Ela vendia pão e leite num carro de mão, toda manhã. Sempre passava pela olaria. Uma mulher calma, com o cabelo preso num lenço azul, que falava devagar, sem pressa. Um dia me ofereceu um pedaço de broa, de graça. Eu disse que não precisava. Ela riu e disse: "Mas eu quero te dar, homem. Isso é pecado por acaso?" Aceitei. Comi devagar. Ela continuou vindo. Um dia trouxe café. Outro dia bolo de milho. Começamos a conversar. Ela fazia as perguntas certas, do jeito certo. E eu respondia só o que dava, um pouco por vez. Fui me apegando, mas sempre com freio. Sentia por ela um carinho estranho, doído. Queria encostar, mas o corpo não deixava. Uma vez, ela segurou minha mão. Eu puxei, por reflexo, e vi nos olhos dela o susto. Ela não se afastou, mas entendeu. Desde então, me tocava com os olhos, com o cuidado. Com o tempo, fomos morando juntos. Não teve pedido, não teve cerimônia, só aconteceu. Um dia, ela passou a deixar a marmita no meu canto. Depois, trouxe uma muda de roupa. Depois, ficou. E ficou por décadas. Eu dava tudo o que podia: trabalho, presença, proteção, menos afeto do jeito que ela merecia. A gente dividiu casa, cama, rotina, mas nunca abraço de verdade, nunca beijos longos, nunca aquele amor que aparece em novela. Ela entendia, ou fingia que entendia. Uma vez, me disse baixinho, olhando para a panela: "Eu sei que você gosta de mim, só que tem coisa aí dentro que ainda tá quebrada." E eu fiquei quieto, porque não tinha o que responder. Só segurei no ombro dela com a ponta dos dedos, como quem pede desculpa com a pele. Lúcia envelheceu ao meu lado em silêncio, do mesmo jeito que entrou. Cuidava de mim com paciência. E eu cuidava dela com tudo que conseguia, que nunca foi muito, mas foi sincero. O passado não foi embora, só se calou. Mas às vezes, no meio da noite, ainda acordava com o som do sino nos ouvidos, a pele suada, o peito disparado. E olhava para o lado, via a Lúcia dormindo e me lembrava: agora é outro tempo.
Raul tá morto, eu tô aqui. Mesmo assim, nunca fui livre de verdade. Porque o trauma, ele não termina com a fuga. Ele vira casa. E eu morei dentro dele a vida inteira. Meu nome é Darcy. E se você chegou até aqui, escutando cada palavra que eu cuspi com esse peito velho, então talvez eu tenha conseguido o que nunca tive: ser escutado. Não por piedade, não por curiosidade, só escutado. Só isso. 80 anos. Dizem que é muito. Pra mim, foi só peso. Fui arrastando esse corpo pelas décadas como quem carrega mala sem alça, com coisa demais dentro e nenhuma roupa que sirva. O que tem aqui dentro, ninguém viu. Nem meus filhos, nem minha mulher, nem eu direito. Porque tem coisa que a gente enterra tão fundo que vira outra. Um cheiro, um jeito de andar, um silêncio mais longo que o normal. A gente acha que esqueceu, mas não esqueceu. Só aprendeu a não sangrar na frente dos outros. Passei a vida inteira sem contar. Nunca falei para Lúcia o que aconteceu naquela casa, naquela vila. Ela viveu ao meu lado, dormiu comigo, dividiu panela, tristeza, roupa lavada. Mas nunca soube o nome Raul como peso certo. Nunca soube que toda vez que me tocava, eu segurava a respiração, esperando a dor que nunca vinha. E mesmo assim, meu corpo se encolhia. Aos poucos, fui virando outro. Um que responde por reflexo, que sorri sem mostrar dente, que agradece tudo, mesmo quando não é preciso. Gente que apanha a vida inteira aprende a agradecer só por não levar pancada. Raul morreu no fogo. E eu nunca chorei por isso. Nunca rezei por ele. Nunca pus flor naquela cruz que levantaram com o nome dele em madeira torta. E ainda assim, eu carrego culpa. Porque o fogo não foi só fuga, foi decisão. Eu olhei para aquele lampião e pensei: ou eu sumo ele, ou eu sumo de vez. E eu escolhi ele. Não tenho arrependimento, mas também não tenho alívio. Liberdade é uma palavra bonita demais para quem passou a vida se escondendo até de si. Você escapa da prisão, mas o carcereiro mora dentro da sua cabeça. E o meu morava com nome, rosto, cheiro de suor velho e sorriso falso. O meu carcereiro usava a mesma cara que minha mãe achava bonita, que o padre elogiava, que as meninas da vila queriam beijar. E isso, talvez, tenha sido o que mais me quebrou. Ver o mundo aplaudir quem me engolia por dentro. Nunca contei para os meus filhos. Eles cresceram achando que o pai era só quieto, só durão, só homem da roça. Acham bonito eu ser calado, reservado. Acham que é sabedoria, mas é medo. Medo antigo. Medo que grudou na carne e virou jeito de viver. Eles nunca viram meu corpo tremer quando o sino da igreja toca domingo cedo. Nunca notaram que toda vez que ouço ferro batendo, minha mão fecha devagar. Que quando um homem fala alto demais perto de mim, eu preciso sair, respirar fundo, lembrar que agora ninguém manda mais. Mas manda, sempre manda. Porque a voz dele ainda mora aqui, em algum canto da minha nuca, perto da coluna que vive travada, Raul ainda fala. Obedece, engole, a culpa é sua. Às vezes sonho com ele rindo. Acordo de madrugada, suando, com a respiração presa, como se ainda tivesse preso no celeiro. E fico ali, sentado na cama, olhando para o chão. O mesmo chão que um dia dormi, com o corpo doente, com fome, com medo. Só que agora tem chinelo, tem coberta, tem parede firme. Mas o menino que eu fui, esse ainda dorme encolhido, achando que vai ser acordado com grito e chute. A vida passou. Lúcia se foi sem nunca saber a verdade. E eu fiquei. Fiquei vendo o tempo me tirar os dentes, a força, os amigos. Mas o que mais me pesa não é o que o tempo levou, é o que ele deixou. Deixou essa vontade de ter sido alguém por inteiro, não metade de gente, não sombra. E agora, já no fim, o que eu mais queria não é perdão, nem julgamento. É só que alguém saiba. Que alguém escute e diga, eu ouvi. Porque aí, por um instante, eu existi. Não quero que sintam pena. Pena é o pior jeito de ser lembrado. Também não quero vingança. O Raul já queimou. O que sobrou dele foi lenda. Santo para uns, boato para outros. Para mim, foi só o homem que me matou em vida. O que eu quero é que alguém, mesmo que seja você aí do outro lado, sem rosto, sem nome, escute isso e pense, esse velho existiu. Ele foi. Porque eu fui.
Mesmo todo errado, mesmo cheio de cicatriz, eu fui. Fui o menino que dormia com fome. Fui o corpo que ninguém enxergava. Fui o irmão do bom moço. Fui o que fugiu no meio da noite. Fui o que calou por décadas. E agora, com o fôlego que me resta, eu sou só isso. Um velho querendo deixar marca. Nem que seja num ouvido qualquer, perdido nesse mundo grande demais para quem viveu trancado por dentro. Se você escutou até aqui, então, pronto. Eu existi. Se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.